Aí, muito bem. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando em nome da nossa primeira turma do curso de enfermagem na UFG. Isso mesmo, Lisete. Então, Li, a gente vai fazer um bate-papo aqui com o grupo que está nos acompanhando, né? Eu acho que eu e você somos da mesma geração, assim, não tão tecnológica, né? Mas vamos lá tentar fazer uma live, né, bacana, para contar um pouco dessa história, das curiosidades do nosso curso. Claro que nem eu, nem a Lisete, muito mais do que eu, conhece essa história, né? Ela está aqui desde o início. Mas a gente só vai pontuar algumas questões e aí eu queria muito que a Lisete me ajudasse a complementar. O mês de junho é o nosso mês comemorativo porque no dia 3 de junho é que foi assinada a Resolução 90 pelo atual reitor, né, da UFG, que cria, então, através de uma resolução, o nosso curso de enfermagem e nesse dia 3 de junho ele também encaminha essa resolução para ser apresentada no Consune, que acontece, esse Consune, no dia 26 de junho. Então, oficialmente, no dia 26 de junho, essa resolução ela é aprovada no Consune de 1975. Ela é aprovada pelo Consune por unanimidade. Então, nós temos, teoricamente, duas datas, né? O dia 3, que é a assinatura da resolução, e no dia 26, que é a aprovação da resolução no Consune. Então, a gente vai ter atos comemorativos durante todo o mês de junho. Eu falo muito rapidamente, só para justificar, né, por que a gente está fazendo essa live hoje, por que a gente considera o mês de junho o nosso mês de aniversário, né, de comemoração. Antes de passar para a professora Lisete, para ela me complementar e falar um pouco de como foi essa experiência de ser aluna da primeira turma, como uma curiosidade, eu gostaria, não sei se todo mundo sabe, né? A faculdade, o curso de enfermagem, ele foi concebido numa reunião de colegiado da Faculdade de Medicina. Na época, o Dr. Selmo Porto, que até hoje está, né, trabalhando, ele era o coordenador, ele era como diretor da faculdade, né? Eles nomeavam como coordenador, mas ele era diretor. E numa reunião de coordenadoria da medicina, da Faculdade de Medicina, eles discutiram a possibilidade de ter o curso de enfermagem e o curso de nutrição. Então, no dia 22 de abril de 1975, foi aprovado no colegiado da Faculdade de Medicina esse curso, foi encaminhado para a gestão superior, e a gestão superior criou essa resolução em junho. Então, ele começou mesmo, eu falo que o embrião foi implantado no dia 22 de abril, né? E depois ela seguiu até passar pelo Consune dia 26 de junho. Então, é uma trajetória bacana, a gente ficou como departamento da Faculdade de Medicina durante 6 anos, de 75 até 1981. Então, durante 6 anos, nós éramos um departamento da Faculdade de Medicina. Então, nós não fomos imediatamente, não éramos uma faculdade. Depois tem toda uma trajetória que eu e a Lisete vamos contando um pouquinho durante o nosso bate-papo. Lisete, está contigo, você pode falar, complementar as questões, como foi essa experiência de ser aluna deste curso da primeira turma. Pessoal, para mim é uma emoção sem tamanho falar dessa história da FEM. Por um motivo muito simples, né? Eu estou na FEM desde que ela foi concebida mesmo. Não na concepção propriamente dita, que ocorreu em 75, mas desde a entrada da primeira turma. Nós entramos no vestibular de 76. Nós entramos numa turma de 40 alunos e foi assim uma experiência com muitos momentos, digamos, interessantes. Teve momentos trágicos, teve momentos pitorescos, divertidos, tristes, alegres, né? Como eu acho que em toda turma. Mas nós vivemos situações muito peculiares por sermos a primeira turma da enfermagem, de um curso criado, como a professora Classi mesmo disse. O curso foi criado como um curso a mais dentro do departamento de clínica médica da Faculdade de Medicina. Então, assim, a gente não era nem um departamento.
Nós contamos muito com a luta brava e assim, dedicada de algumas pioneiras, né, na criação desse curso. E para a gente chegava pouca, digamos assim, pouca repercussão dessas dificuldades, por conta dessas pessoas fortes que estavam na frente da batalha. Então, nós tivemos, por exemplo, a irmã Prisciliana Conceição de Araújo, que inclusive foi patronesse da primeira turma, uma pessoa a quem a gente deve muito, porque ela lutou bravamente na defesa dessas alunas que entraram na primeira turma. Ela nos adotou como se fosse nossa mãe, e muitas coisas a gente não via porque ela não deixava chegar até a gente. Nós tivemos momentos em que o nosso curso funcionou, por exemplo, nos andares embaixo da Polícia Federal. Vocês imaginam as cenas que a gente conviveu e o esforço, gente. Hoje eu me lembro do esforço dessas professoras pioneiras para a gente não ouvir os sons que vinham lá de baixo em algumas situações. Nós tivemos colegas, né, que se depararam com cenas bastante chocantes na entrada da escola e entrou na sala de aula em prantos, porque estava vendo, assistindo aquelas situações assim, que eu não vou ficar me referindo, porque acho que agora a gente está num momento de festa. Mas tivemos outras pessoas também que ficaram lutando, até que nós conseguimos, junto com o curso de nutrição, a gente virou um departamento, né? Então, se chamava o Departamento de Enfermagem e de Nutrição, dentro da Faculdade de Medicina ainda. Mas aí a gente já tinha um chefe de departamento e aí a gente foi adquirindo status mesmo em direção a nos tornarmos uma unidade acadêmica. Então, foi muito bom. Eu saí da universidade, do curso de enfermagem que nós concluímos em dezembro de 79, e já em agosto de 82, eu entrei na faculdade como professora substituta no ano, até porque não tinha nem ninguém concursado na nossa escola. Todos eram professores colaboradores. E aí eles foram nomeados como professores mesmo efetivos da UFG, e em 83 foi aberto o primeiro concurso para docente da enfermagem na UFG. E neste concurso, eu, professora Milka, professora Lourdes Andraus, professora, se não me engano, a professora Adélia, nós participamos do concurso e eu entrei nesse primeiro concurso. Então, eu sou veterana por vários aspectos, né? Eu sou da primeira turma, eu sou do primeiro concurso. Minha trajetória na fé. Mas eu gosto demais dessa escola. Essa escola tem sido grande parte da minha vida durante 40 anos. E por isso eu não tenho como cortar o cordão umbilical assim de uma vez. Eu vou me despedindo aos poucos. Eu brinquei uma vez que possivelmente os professores mais jovens iam chegar num tempo em que eles tivessem que me ajudar a subir a rampa de um andador, ou alguma coisa, uma cadeira de rodas elétrica, alguma coisa, porque a minha intenção nunca foi sair da fé. Estou aqui, se alguém tiver alguma outra pergunta, quiser me fazer, eu estou disponível. Então, Lisete, o que eu acho que a fala da Lisete nos emociona a todos, né? A gente sente mesmo sua emoção e essas histórias que eu falo que nós precisamos necessariamente registrar em livros, e-books, porque as pessoas, a história da enfermagem, se a gente for pensar, ela é recente aqui na UFG, né? Todas as pessoas, as pioneiras, com algumas exceções, não estão mais conosco, né? Mas a grande maioria ainda está aqui. E aí eu acho que é uma oportunidade ímpar da gente fazer o nosso livro, o nosso e-book, fazer os nossos registros em galeria, porque a história está viva entre nós, né?
Então, eu acho que essa emoção, Lisete, você passa muito fortemente para todos nós. Esse orgulho que você sente e todas as outras pessoas que entraram contigo, que também estão ainda aqui, ou que recentemente se aposentaram. A enfermagem e a nutrição, então, gente, uma curiosidade importante é que nós nascemos juntas, né? Somos irmãs gêmeas, desde a concepção. Quase siamesas. Quase siamesas. E até hoje nós não conseguimos cortar o cordão umbilical e cada uma seguir seu destino, porque nós continuamos coabitando. Então, fomos criadas na mesma resolução, primeiro no mesmo conselho, né, de medicina, fomos departamentos juntos, depois tivemos o mesmo conselho criando, né, os dois cursos, e em 81, quando a gente passa a ser faculdade, deixa de ser departamento da medicina, então, só em 1981, cria-se a Faculdade de Enfermagem e Nutrição, como uma única unidade. Nós não éramos duas unidades. Nós éramos uma unidade única, cuja primeira diretora foi a professora Yara, uma nutricionista, né? E depois a professora Norma, uma enfermeira. Então, havia um acordo, que a gente fala acordo de damas, porque eram muitas mulheres, que um mandato seria uma nutricionista e outro mandato seria uma enfermeira na gestão. E assim foram as duas gestões primeiras, né? E somente em 1996, é incrível isso, na gestão da professora Milka, é que as duas faculdades se tornam unidades acadêmicas e que realmente passam a ter gestões separadas, né? Então, se a gente pensar, 96 para agora, são só 24 anos. Então, a FEM, independente como faculdade, ela tem 24 anos. Ela é uma jovem moça, não é? Ela não é... Então, assim, por que eu trago isso? Para a gente ter um parâmetro que em 24 anos não dá para fazer muita coisa. Mas a FEM se tornou uma grande faculdade. Ela tem avanços importantíssimos nesse curto espaço de tempo. Ela é hoje a 11ª faculdade em termos de qualidade no score no Brasil. E com um curto espaço de tempo. Então, isso é capital humano, isso é investimento em pessoas, isso é dedicação das pioneiras, isso é dedicação dos primeiros diretores, dos primeiros professores, das pesquisadoras. Então, acho que são avanços que são extremamente relevantes e é muito importante que as pessoas que estudam aqui conheçam essa história, saibam de tudo isso, que quem estava aqui desde o início e ainda está, conhece cada passo que essa faculdade deu, né, Elisete? Então, nós somos muito jovens, se a gente pensar em termos de faculdade. 39 anos de faculdade, FEM-FANUT, e 24 só FEM. Então, realmente, nós não temos nenhuma galeria de diretores tão grande assim. A professora Milka foi diretora, a terceira diretora, e aí ela separa as duas escolas no mandato dela e ela se torna reitora. Depois dela, a gente teve a professora Maria Alves e o professor Marcelo, que ficaram cada um 2 mandatos. Então, os dois, somando, eles ficaram 16 anos na direção. É bastante tempo, é um tempo muito grande, né? Na sequência veio a professora Virgínia, que ficou mais 4, e agora eu sou a 7ª guardiã, que nem eu falo. Eu sempre brinco que eu sou a 7ª diretora da Faculdade de Enfermagem, né? Então, nós somos jovens em idade, nós somos jovens na quantidade de diretores que passaram por aqui, porque cada um vem e imprime uma gestão, né, conquista o grupo, motiva o grupo. Então, é importante as pessoas saberem que a gente tem avanços importantes nesse período tão curto, né, Elisete? Exato. E pensar que eu vivi todas essas fases, né, Classi? Passei por todas, assim, com muito orgulho, com muito amor, né? E às vezes com sofrimento também, porque a gente enfrentava momentos que não eram fáceis. Para vocês terem uma ideia, na primeira turma a gente entrou e era a primeira vez que estava tendo curso de enfermagem e de nutrição na UFG. A gente tinha que fazer as disciplinas do básico, né? Anatomia, fisiologia, histologia e assim por diante. E não havia espaço para a gente. Então, muitas disciplinas eram oferecidas vagas para nós junto com os alunos da medicina. Era legal isso, teve uma integração boa, a gente fez grandes amigos, né, com os estudantes de medicina. Mas nós tivemos uma situação em que a gente precisava fazer histologia
E os laboratórios de histologia não comportavam o número de alunos da medicina, da enfermagem e da nutrição para fazerem ao mesmo tempo. O que eles fizeram? Criaram uma turma especial para a gente, que era oferecida lá mesmo no campus Samambaia, no período noturno, numa época em que o campus nem tinha iluminação. A irmã Prisciliana, ela era muito ágil para providenciar tudo, todas as disciplinas, para a gente não atrasar no curso. O curso naquela época, embora fosse o regime também por créditos, a gente acabou fazendo num esquema de seriado semestral, porque nunca, quem conseguia ser aprovado nas disciplinas não ficava sem ter as disciplinas seguintes oferecidas. Então, terminava uma disciplina e a gente imediatamente já era matriculado nas disciplinas do semestre seguinte. Como a gente precisaria da histologia para prosseguir, ela fez as armações dela lá e conseguiu que eles criassem uma turma especial para a gente, só que eles só podiam oferecer no noturno. A irmã Prisciliana arrumou uma jardineira. É exatamente isso. Um daqueles ônibus amarelos, bem antigos, que pegavam a gente na praça universitária, levavam para o campus, a gente assistia a aula, depois eles traziam a gente de volta para a praça. Essa jardineira estragava, a gente ficava no caminho. Os alunos de medicina, às vezes, queriam carona com a gente, porque era um ônibus cheio de mulheres. Claro que eles queriam, né, entrar, e era aquela farra, aquela bagunça, muito legal, mas nós conseguimos concluir a disciplina a tempo de nos matricularmos no semestre seguinte. Não teve como esses muitos outros fatos pitorescos, viu? Foi muito interessante. Li, tem várias pessoas aqui fazendo perguntas que estão curiosas para saber um pouco mais de alguns fatos seus. Então, a professora Cristiana está me acompanhando aqui, anotando, ela vai transmitir para você algumas perguntas para você poder matar a curiosidade, né? Porque já que o nosso curiosidades do curso, né? Professora Elisete, nós temos algumas perguntas que abordam por que a senhora escolheu enfermagem e qual que foi a sua maior conquista aqui na FEM. E também tem curiosidade em saber como eram as aulas práticas. Nossa, muito interessante. Para falar a verdade, eu não sei por que eu escolhi enfermagem. Gente, é uma coisa assim que eu acho que era destino mesmo. Porque eu não me lembro do momento em que eu me decidi, que eu optei pelo curso de enfermagem. Eu sei que, de repente, eu estava fazendo vestibular para enfermagem. Por que vocês não me perguntem? Eu depois soube que a gente tem na família mais uma ou duas pessoas da área de enfermagem, mas com as quais eu nem tinha convivência. Então, acho que não foi influência familiar. Não tinha outro profissional de saúde na minha família também. Eu fui a primeira. Então, eu não sei. Eu penso que foi o dedo do destino. Porque eu sou imensamente feliz com a profissão que eu escolhi. Acho que ela me deu tudo que eu tenho na vida. Né? Então, inclusive um marido, né, gente? Porque eu conheci meu marido no Projeto Rondon, que era uma atividade de extensão que a gente fazia na época. Então, eu sou imensamente feliz. Não me arrependo por nada. Qual que é a outra pergunta, Cris? Qual a sua maior conquista, Lisete? Nossa, foram muitas conquistas, né? Desculpa. A maior conquista, eu não sei se teve uma maior do que as outras. A minha trajetória na FEM, ou na enfermagem da UFG, né, mesmo antes de ser FEM, ela foi uma trajetória assim, regular, linear, sem muitos altos e baixos. Eu nunca exerci muitos cargos administrativos, porque não gosto deles, gosto muito mais da área de ensino e de pesquisa. Mas os poucos que eu tive chance de exercer contribuíram muito para a minha formação, e eu considero que a minha maior conquista foi ter chegado sem nenhum demérito e totalmente pelo meu mérito
ao topo da carreira docente universitária. Hoje eu sou professora titular, quer dizer, eu consegui chegar no ápice, depois de, ou seja, pelos meus próprios esforços e dedicação. Então, eu considero que essa é a minha maior conquista, de não ter arrependimento de nada que eu tenha feito ao longo dessa trajetória, porque eu acho que tudo, mesmo as coisas que não foram boas, elas contribuíram muito para que eu chegasse e estivesse onde eu estou. Certo. Li, eu aproveitar, então, já que a Lisete contou por que ela escolheu a enfermagem, eu só vou dizer que eu também talvez não tenha escolhido a enfermagem. Eu acho que a enfermagem nos escolheu. Escolheu a gente. Essa sensação que eu sempre tive, né? Que, de repente, algumas coisas eu falo que eu sempre leio muito a ocasião, o que está acontecendo naquele momento. E no momento que a gente teve que escolher uma profissão na nossa geração, as portas que se abriram para nós ou para mim foram as portas da enfermagem. E eu nunca pensei na questão da profissão, se ela era uma profissão mais ou menos valorizada socialmente, do ponto de vista de carreira. Eu simplesmente pensei com paixão, porque eu, desde criança, tinha uma técnica de enfermagem que era chamada de enfermeira, que se chamava Luísa, e eu, com 9 anos de idade, fiz uma cirurgia e essa pessoa cuidou muito de mim. E ela era uma técnica de enfermagem famosa na cidade, que eu morava no interior do Paraná. E eu sempre dizia para minha mãe, eu quero ser que nem ela um dia. Eu fiquei apaixonada pela Luísa. E hoje eu tenho até uma neta que se chama Luísa. Eu acho que esse nome também vem com a minha história. Minha filha também é Luísa, da Lisete também tem uma Luísa, né, Lisete? Enfim, e um dia a enfermagem abriu as portas e eu fui fazer também enfermagem e terminei muito jovem, com 21 anos eu já estava formada, então a gente nem sabe se a gente tinha maturidade para fazer escolhas ou não, mas foi o que se apresentou e eu acho que ao longo da vida a enfermagem foi abrindo portas e a gente simplesmente aceitava os convites da enfermagem do destino e entrando neles e construindo uma carreira, né, Lisete? Claro que a minha formação e da Lisete foram diferentes, porque a gente se formou em lugares, escolas, faculdades diferentes. Lisete, tem mais uma curiosidade. Eles perguntaram sobre as aulas práticas. Isso que eu ia dizer. Esse curso, só para vocês saberem, começou com 40 alunos, ele não começou com 50, né? E tinha um currículo um pouco diferente. Então, como foram as aulas práticas da sua formação, Lisete? Na verdade, eram muito parecidas em termos curriculares, muito parecido com o que a gente tem hoje, né? Claro que mudam as disciplinas, os créditos e assim por diante. Mas nós, como curiosidade, a classe disse, nós entramos 40 alunos. Eu não lembro, mas me parece que a gente entrava 20 no primeiro semestre e 20 no segundo. Acho que mas, sim, alguém já revelou isso. Quando a Virgínia se formou, já era assim. Ela passou no vestibular e ela entrou na segunda turma, no segundo semestre. Mas eu não me lembro. Eu lembro que eu entrei no primeiro semestre e depois, ao final dos 4 anos, só formamos 16. As outras ficaram retidas. E foi muito engraçado, porque depois, quando eu entrei na faculdade, 3 anos depois, para ser docente, eu fui professora de algumas colegas da minha turma. Então, assim, houve alguns atritos, né? Elas não queriam aceitar ordens minhas, porque eu era colega delas. E eu dizia, olha, aqui eu não estou como colega, aqui eu estou como docente. Então, eles esperam de mim o papel de docente. Foi, assim, um tanto meio traumático. Mas nas aulas práticas, eu comecei a contar do número de alunos, porque eu queria dizer assim, hoje, 40 anos depois de formada, nós temos um grupo no WhatsApp integrado pelas 15 formandas, porque uma morreu. E essas 15, hoje eu perguntei para elas, falei, meninas, eu vou fazer uma live sobre a nossa história. Vocês se lembram de alguns fatos pitorescos da nossa formação? E foram surgindo algumas ideias. E elas me lembraram, eu sinceramente, eu vou esquecendo as coisas que eu
não vale a pena a gente ficar guardando. Mas naquela época a gente usava agulhas de metal e eram reesterilizadas, seringas de vidro, né? Esse negócio de máscara, essas coisas, não tinha. A gente dava banho no paciente com a mão livre, pegava um paninho ali, esfregava, enxugava. Então, assim, a gente não tinha muito, estava começando, algum tempo depois é que surgiu o HIV e a AIDS, né? Foi em 80, a gente estava concluindo o curso. Mas, enfim, mas era muito engraçado a posição das nossas professoras, né? Elas queriam formar a gente para ser as enfermeiras padrão. Então, a gente tinha que ter um comportamento condizente com uma enfermeira padrão daquelas, assim, saídas dos livros. E eu me lembro muito bem que eu tinha alguns amigos da medicina que tinham entrado junto comigo no vestibular. A gente era colega de cursinho, passamos no vestibular juntos. E um dia eu estava saindo de uma enfermaria da clínica médica lá do HC. E quando eu entrei no corredor, eu vi um desses amigos que lá da ponta do corredor fez a maior festa. Oi, Elisete! Eu gelei, porque eu sabia que eu ia ganhar um título das minhas professoras. E dito e feito, né? Onde já se viu uma enfermeira se deixar participar numa atitude dessas? Hospital não é lugar de amiguinhos. Aqui você é uma profissional. Em suma, eu ganhei o maior pito porque um colega me viu e fez festa para mim. Então era muito engraçado, assim, as roupas, né, que a gente tinha que usar, os sapatinhos fechados, as coisas assim, bem. Mas as nossas professoras, ai, sabe, que teteia de professoras. São professoras, são enfermeiras das quais eu tenho muito orgulho de dizer que foram minhas professoras, porque contribuíram enormemente para trazer a enfermagem de qualidade aqui para a nossa cidade e até para o nosso estado. Então foi assim, muito legal. Eu não tenho nenhuma lembrança ruim. Hoje eu lembro das coisas e dou risada, porque, né, a gente tinha uma relação com os professores também muito diferente da que a gente tem hoje. E esse é um aprendizado, né? Em relação à minha maior conquista na FEM, eu estava pensando aqui, uma conquista maravilhosa que eu tenho de fazer parte desse quadro docente, ter saído de onde nós saímos e ter chegado onde nós estamos. Sabe, assim, eu tenho um orgulho profundo disso. Com a contribuição de cada um de nós, nós chegamos num lugar de muito destaque, não só dentro da UFG, mas no cenário nacional. Essa é uma grande conquista de todos nós. Então, Lisete, aproveito nesse sentido para agradecer, porque estão conosco na live muitos ex-alunos, parabenizando a todos os professores, a FEM. Obrigada, gente. Que bom ter vocês conosco nessa oportunidade de bater papo, de lembrar algumas coisas. E que bom que vocês todos, assim como nós, sentimos orgulho da nossa faculdade de enfermagem, né? do curso de enfermagem, da profissão de ser enfermeiros. E também agradeço a presença dos professores da FEM, que estão, a sua grande maioria, participando aqui da live. E dos familiares, né? Dos familiares, dos técnicos administrativos. A gente está com um grupo maravilhoso, alunos de graduação, então, alunos de pós-graduação. Obrigada, gente, a todos vocês. E aproveitem, porque tem muitas coisas. Eu, às vezes, gostaria de convidar Lisete, Virgínia, Ruth, Maria Alves, Milka, uma série de ex-professores, diretores, alunos, e sentar numa roda, tomar um vinhozinho, ou sei, uma cerveja e ficar batendo papo e contando todas essas histórias. Nós passaríamos muitas horas conversando e contextualizando coisas que são incríveis, que a gente, toda vez que elas me contam, eu digo, não é possível, parece que é tão recente. E as coisas que aconteceram, como foi a enfermagem, como foi também a nutrição, que caminhou praticamente junto nessa mesma história, as coisas que elas viveram, as coisas que elas passaram, as professoras, aqui e no Brasil todo. Os cursos de enfermagem em outros lugares do Brasil não eram tão diferentes assim.
né, também tinham coisas muito semelhantes nos seus currículos, o reaproveitamento de seringa. Eu lembro da gente lavando as seringas de vidro, lavando Nossa, as Ana Clara agulhas, deve bater os ossos, assim, né? De dando fiozinho nas agulhas, porque as pontas ficavam romba, e a hora que a rombas. gente ia fazer as intramuscular, rasgava o músculozinho da pessoa, a pele, porque a ponta E a estava gente, romba. né, tinha, não, vai doer só um pouquinho. Isso, tadinhos, né? Hoje a gente sente dó de quem passou por isso, mas a gente mesmo teve que levar quantas agulhadas dessas nas Classe. nossas vidas, né? Bom, Lisete, a gente tem muito o que falar ainda. Eu só vou fazer. Tem mais uma pergunta para Deixa você. eu só falar uma coisa Sim. antes, Sim. que eu estou me lembrando aqui. Eu acho que eu não fiz justiça, né, quando estava falando das enfermeiras pioneiras. Uma outra coisa da qual eu tenho muito orgulho, que eu acho que hoje em dia eu não sei como é que seria. Mas naquela época nós tivemos vários médicos que lutaram junto com as nossas enfermeiras. Alguns eram maridos delas e outros não. E eu me lembro especialmente do Dr. Jofre Rezende, uma vez que ele disse numa aula assim que dentre os vários prêmios e titulações que ele tinha, o maior orgulho dele era ser esposo da dona Alzira de Rezende, que era uma Nossa, enfermeira, que era a nossa presidente colegiada na época. que Então, assim, bacana. isso é uma coisa que emocionou muito a gente, porque ele colaborou demais junto com outros, doutor Selmo. Eu me lembro quando eu entrei para ser professora substituta, no lugar da professora Felismina Fernandes, né? Eu praticamente recém-saída da universidade e me chamaram para ser professora de enfermagem psiquiátrica. Eu tinha feito 7 dias de estágio num hospital de psiquiatria durante a minha formação. Essa era toda a formação que eu tinha em psiquiatria. Só que, como a enfermagem me escolheu, eu acho que nessa hora também eu fui muito abençoada, porque eu era casada com um psiquiatra. E tinha vários amigos psiquiatras. E eles também foram um encanto, eles vinham para dar aula para a gente, as aulas teóricas, né? Então, assim, eu aprendi demais com eles e tenho muito a agradecer a colaboração deles. Tivemos aulas muito boas e eu me lembro de, como aluna ainda, de ter assistido aulas também desses médicos, aulas maravilhosas, perfeitas. E assim, então eu acho que eu queria deixar aqui também o nosso agradecimento pela atuação de todos os médicos que, de uma forma ou de outra, colaboraram para que esse curso fosse efetivado na UFG. Com certeza. E até hoje a gente tem exemplos de colegas de outras, né, além da medicina, outras profissões que são extremamente importantes para a nossa formação, né, Lisete? Lisete, alguém fez uma pergunta aqui que eu acho que talvez valha a pena a gente contar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais de quem foi a irmã Prisciliana. Se você tem mais algumas coisas que você poderia acrescentar, né? A irmã Prisciliana e também a Alzira, que eu acho que até elas dão nome a algumas salas de aula, as salas de aulas nossas, né? Já foram homenageadas por nós. Se você puder falar mais um pouquinho sobre elas. Eu não tenho muitas informações sobre a vida pessoal delas, né? A irmã Prisciliana, ela era professora da Escola São Vicente de Paula. Era uma escola de enfermagem, eu não sei se era de nível superior. Eu não sei também se ela foi docente da Católica, mas, em suma, quando o curso de enfermagem começou a ser ventilado para ser criado, algum dos médicos que convivia com ela, chamou para participar do processo de criação. Aí o curso foi criado e ela meio que foi a mãe do curso, né? Eu me lembro, era tão legal, a gente fazia matrícula presencialmente, lógico, né? Naquela época acho que nem existia computador, aqui para nós pelo menos. Então a gente chegava à época de matrícula, a Luzia Aparecida, que até hoje é funcionária da Faculdade de Nutrição, e depois a Isabete, que é nossa funcionária também até hoje. Nós falamos que nós duas somos peças de museu dessa FEM, mas elas trabalhavam no colegiado de enfermagem e de nutrição e depois colegiado de enfermagem. E aí elas preparavam tudo. Quando a gente chegava para fazer a matrícula,
era só assinar, porque a irmã Prisciliana e a secretária já tinham deixado tudo arrumado, escritinho, que a gente... Eu, por exemplo, eu fiz licenciatura junto com a enfermagem sem saber que eu estava fazendo licenciatura. Porque a irmã Prisciliana ia inserindo as disciplinas e arrumando os horários para a gente poder fazer todas, de tal modo que, ao final, acho que nós todas, às 16, saímos com habilitação em licenciatura também. Então, nós temos o diploma de bacharel e de licenciada. Ótimo. Com relação à Dona Alzira, nossa, a Dona Alzira era uma mulher, assim, invejável, de uma classe, sabe? E também de uma influência no meio universitário, acho que talvez por ser esposa do Dr. Jofre e conviver nos espaços extra-universidade com muitos dos gestores da universidade, ela tinha muita influência. E ela, quando assumiu também o colegiado de enfermagem, ela fez grandes feitos para nós, grandes conquistas também. Ela tinha um carinho muito especial, ela deu poucas aulas, mas atuou fortemente na gestão no início do nosso curso. Então, são pessoas por quem a gente tem um grande carinho. Depois da Dona Alzira, se eu não me engano, veio a Ida Kuroc, a Isabeth está assistindo, ela vai poder me corrigir. A Ida Kuroc, que também, quando assumiu o colegiado, fez grandes feitos pela gente. Claro que cada uma ao seu modo, porque os tempos iam mudando, as necessidades iam mudando, o contexto ia se alterando, então cada uma tinha que atuar de uma forma. Mas a gente teve outros grandes nomes, né? Por exemplo, a professora Norma Leão, quando ela foi diretora dessa escola, gente, que trabalho maravilhoso que ela fez também. Isso sem falar na Yara Barreto, que foi nossa diretora por 2 mandatos e que também defendeu assumir a enfermagem como se ela fosse enfermeira também. Mas são pessoas a quem a gente deve muito em favor, em reconhecimento, né? Em dedicação mesmo. Foi muito legal. Tá bom. Nossa, é tão bom ficar ouvindo isso. Mas nesse sentido também, eu queria dizer que eu não sei se eram 4 ou 5 anos, a minha formação também, como a sua, Lisete, pronto, foram de 4 anos e também com licenciatura. A gente não tinha nem escolha, a gente já fazia matrícula e já recebia bacharelado em enfermagem e licenciatura, o que era muito bom em 4 anos, né? E a gente não acha que a nossa formação deixou a desejar, então até algo para a gente repensar nos dias atuais, talvez repensar o nosso projeto pedagógico, algumas coisas no mundo que é muito mais rápido agora. Eu acho que fica para a gente até rever um pouco a história, que ela nos sirva de exemplo ou de impulso, né? Para a gente repensar algumas questões hoje da nossa formação. Nesse sentido, gostaria de acrescentar que a enfermagem, a faculdade de enfermagem, como a gente já colocou alguns aspectos históricos e de data, ela teve avanços importantes, né? Começou com graduação para 40 alunos, depois ela aumentou para 50 vagas, que é o que nós temos até hoje, e estamos pleiteando, pensando em aumentar para 60 vagas. Isso é algo que a gente está discutindo ainda gradativamente, mas a gente sabe que tem esse potencial e essa condição de fazer, e que também tem uma demanda necessária de formação de enfermeiros no Brasil, bastante grande ainda, uma lacuna bastante grande no preenchimento, né? E quando eu li os documentos da criação do curso, eu vi lá que uma das principais justificativas da criação do curso era a grande defasagem do número de enfermeiros que nós tínhamos tanto no estado de Goiás como no Brasil. Então, que era uma necessidade assim imensa de formar mais enfermeiros. Esse foi um dos motivos da criação do curso de enfermagem, né? E hoje a gente vê que ainda temos grandes lacunas e precisamos de muitos enfermeiros, formar muitos enfermeiros no Brasil e na América Latina, em outros países também. Mas a enfermagem evoluiu e, como eu disse, em 96 ela separou da FANUT, né, da Faculdade de Nutrição, e criou o FEM FANUT. Continuamos coabitando. Eu cheguei aqui em 97, então eu cheguei bem na época que a FEM tinha 1 aninho de vida,
né? E acompanhei essa mocinha de 24 anos hoje, né? Então, eu já consegui fazer parte de um pedaço dessa história que me deixa muito feliz, porque eu fui extremamente bem acolhida no Estado, na faculdade, na sociedade goiana. Eu falo que o Centro-Oeste brasileiro é uma região progressista. Eu adoro o clima daqui, eu gosto das pessoas daqui, eu gosto de viver aqui. Eu me sinto em casa no estado de Goiás. E, como eu estava dizendo, faculdade de enfermagem começou com graduação, depois ela teve cursos de especialização, tivemos o mestrado e depois o doutorado. Hoje nós temos 250 alunos aproximadamente em graduação, 400 alunos em lato sensu, que a gente também teve um avanço importante. Muito. Coordenamos a residência multidisciplinar, né, que é também um lato sensu mais expandido, e temos aproximadamente 125 alunos de pós-graduação estrito sensu, entre mestrado e doutorado. Eu gostaria que, se você... A gente só tem 15 minutos, Lisete, passa tão rápido, Muito. mas ainda temos mais umas coisinhas para contar. Contar um pouco para nós como foi a inserção do estrito sensu na faculdade de enfermagem, que você também sabe bem dessa história, aonde se formaram as primeiras mestres daqui, que foi uma parceria com a Ana Neri, né? Como foi isso? E depois, finalmente, a gente teve o nosso mestrado, o nosso doutorado, e inclusive a Lisete foi recentemente, agora dia 1º, ela deixou o cargo de coordenadora do nosso estrito sensu e assumiu a vice-coordenação, continua lá, então ela pode nos contar melhor como foi isso. Lisete. É verdade. Quando eu entrei na faculdade, ainda não tínhamos, não éramos uma faculdade, ainda era da faculdade de medicina, não lembro. Mas, em suma, naquela época, em 82, 83, a gente tinha uma única doutora em enfermagem no estado, que era a professora Selma Martins Guimarães. E a professora Madi Lima Leite, que era docente da faculdade, estava terminando o mestrado dela, acho que na escola Ana Neri. E ela, na visão dela progressista e ambiciosa, trouxe para a escola de enfermagem Ana Neri, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Só que a gente não tinha... A perspectiva era de qualificar os docentes da FEM. Só que a gente não podia, como nós éramos muito poucas, a gente não tinha como ser dispensada das nossas atividades para ir para o Rio ou para qualquer outra cidade fazer o nosso mestrado. Então, qual foi a saída que eles encontraram? Havia um edital de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, né? Que permitia financiar cursos, mas não de pós-estrito, só de lato. Então, ela combinou lá na escola Ana Neri e trouxe em formato de 2 cursos de especialização, agrupando todas as disciplinas que eram do mestrado de lá. E nós fazíamos essas aulas com alguns... Acho que a maioria dos professores vinha de lá para dar aula para a gente aqui, nos períodos das nossas férias letivas. Então, a gente dava aula, trabalhava o ano inteiro dando aula. Quando chegava julho, janeiro e fevereiro, os professores do Rio vinham para ministrar aula para a gente. Nesse processo, ela conseguiu dar o título de mestre para 13 enfermeiros daqui de Goiás, dos quais acho que 11 eram docentes da Faculdade de Enfermagem. Então, assim, houve uma qualificação em massa dos docentes da FEM. Depois disso, a professora Milka também conseguiu licença e saiu para fazer a pós dela em São Paulo. E aí foi um processo crescente de cada vez mais professores se qualificando. Da minha turma de mestrado, que foi essa que os professores vinham do Rio para dar aula para a gente, vários professores se dispuseram e foram dar continuidade à sua pós-graduação, fazendo doutorado
em São Paulo também. Então, eles ficavam aqui durante uma semana, davam aula até quase morrer. Na semana seguinte, eles pegavam um ônibus, iam para São Paulo, ficavam lá 2, 3 dias, voltavam, dava mais aula, iam de novo. Um processo muito sofrido que eu, particularmente, não me disponibilizei a fazer. Eu tinha filhos pequenos e, naquele momento, eu falei, está na hora de eu dar atenção para a minha família. Aí, por volta do ano de 2003, que quando foi nossa pós-graduação Estrito foi criada, né? Aliás, desde uns 2 anos antes ou mais, já havia um movimento. Professora Denise, professora Maria Márcia Baquion, professor Marcelo, professora Virgínia, que já tinha voltado também com o doutorado dela, professora Ana Clara, vários professores queriam, porque, né, estavam vendo que estava na hora da gente criar o nosso mestrado. Então, o projeto vai, é recusado, volta, a gente refaz, faz. Enfim, nós conseguimos, em 2003, aprovar o nosso mestrado. Eu ainda não tinha doutorado, então eu não participei neste início. Mas sei que foi, assim, uma coisa muito bonita de ser feita, porque foi feito um projeto a várias mãos e depois esses professores pioneiros da pós carregaram essa pós-graduação, a gente foi só evoluindo no conceito da CAPES, de tal forma que em 2010 nós conseguimos a aprovação do nosso doutorado aqui também. Então, nós temos já o doutorado na enfermagem desde 2010, sendo que os primeiros que defenderam foi em 2013, tá certo? De lá para cá, nós chegamos ao conceito 5 na CAPES, são 7 níveis, né? Do 3, são 7 não, porque começa no 3 e vai até o 7. Nós estamos no conceito 5, obtido no quadriênio passado, e estamos lutando bravamente para ficar nele, quiçá atingirmos o conceito 6. Somos um programa também de projeção nacional e internacional, e temos tido muito sucesso. Nossos egressos têm se destacado no cenário regional e nacional, e a gente tem muito orgulho dessa trajetória também. Era isso Muito que você bem. queria ouvir? Era, Lisete. Eu acho que isso faz parte, né, da nossa história, da trajetória desses 45 anos, e também porque nós temos essas pioneiras da pós-graduação participando da live. Eu acho que é também super importante a gente lembrar que a Faculdade de Enfermagem, a FEM, ela continua crescendo muito, né? E a gente Só para falar que eu não citei todos os nomes, não porque eu esqueci ou porque acho que tenha sido só essas, é para não delongar muito. Tá bom. E a gente agradece essas pioneiras, né? Quem foi a primeira coordenadora de mestrado, do programa de mestrado? Foi a professora Denise? Denise. Foi a professora Denise, então. Depois a professora Maria Márcia Baquion ficou um tempo também, professora Sheila, professora Ana Clara. Professora Ana Clara. Depois eu. Depois você, né? Então, a gente quer agradecer. Eu me lembro foi. Eu acredito que estão todas, inclusive a professora Denise está acompanhando a nossa live, né? Então, fazer também um agradecimento à professora Denise, que faz parte dessa história da pós-graduação na FEM, né? Muito fortemente, junto com as outras pioneiras que a professora Lisete pôde citar. Lisete, como o nosso tempo está quase acabando, eu já quero agradecer, então, a todos que estiveram conosco, que fizeram parte dessa história, que fazem parte dessa história, e dizer que nessa gestão que nós assumimos em 2018, a gente já conseguiu, além de manter o conceito 5, né, do estrito, que é um grande desafio, não é uma coisa simples nem fácil de fazer, numa situação que as universidades públicas estão vivendo de grandes recessões e de outras situações que fazem com que a gente tome ainda muito mais cuidado para não perder os avanços que já conseguimos. Nós estamos conseguindo manter também o nosso conceito 5 estrelas na Editora Abril. E estamos, que é importante, estamos num score, que nem eu disse inicialmente, entre podemos dizer, as 10 melhores escolas do Brasil de enfermagem. Então, isso é um grande desafio, não são coisas simples nem fáceis de serem mantidas. Nós, recentemente, tivemos um grande número de aposentadorias de professores pioneiros que estão nos assistindo também, que a gente é muito grato ao trabalho deles, porque, com certeza, para a FEM ser o que é,
foi a trajetória desse grupo, né? Que enfrentou uma série de desafios, venceu todos eles, trouxe a FEM para este lugar e deixou esse legado para este grupo que também recentemente está entrando na Daqui a 40 anos, nós vamos agradecer a estes que estão a este agora, grupo. né? Ao Ótimo, trabalho dele. me arrepia, tá? Eu gostaria de estar viva, mas não sei se eu vou estar. Mas, enfim, vou deixar meu recadinho já escrito para aqui daqui 40 anos ler, tá, gente? Então, Tassi, eu também queria agradecer a todos. Eu estou, assim, rapidamente, a gente vai passando os olhos nos comentários das pessoas que estão participando. E eu estou emocionada com o carinho de todos, né? Ex-alunos, familiares, colegas. A Elizabeth está toda hora participando, né? Eu queria dizer duas coisas. Primeiro, que eu posso não ter feito justiça a todos que tiveram alguma participação nessa história. Para que a gente não corresse o risco de esquecer algum nome, eu teria que ter feito uma colinha, né, para eu falar. Isso tiraria o sentido de live. Então, eu queria dizer que não foram só essas pessoas, nós tivemos muitas outras que colaboraram Professor de maneira... Tomé. E a segunda coisa que eu queria dizer, ao par de agradecer o carinho de todos, é dizer que eu estou emocionada e que, como o sutiã, a primeira live também a gente nunca esquece. Ótimo. Então, tem o professor Tomé, tem outros professores que ainda estão conosco, a revista 21 anos, claro, né, os vários núcleos, a gente teria muito o que falar. O que eu quero só dizer é que a gente vai deixar o link na bio para o certificado dessa live, a Cristiana está me lembrando. A gente vai sim ter outras lives com muito vinho, viu, gente? Vamos fazer lives regadas a vinho e um bom bate-papo, porque eu acho que essas coisas são extremamente importantes para a gente se motivar, para sentir qual é o valor dessa faculdade que a gente faz parte. Agradecer aos professores jovens que estão chegando super preparados e muito animados e entendendo a importância do desafio deles daqui para frente. Dizer que hoje nós somos uma faculdade filiada na LADEF, que a LADEF é a Associação Latino-Americana das Escolas e Faculdades da América Latina e também ibero-americanas, né? E que isso já nos projeta internacionalmente. E dizer que como um ano, que é o ano comemorativo, nós lançamos o selo de comemoração dos 45 anos na colação de grau deste ano, o calendário, temos a cristaleira de presentes, e esse mês de junho, a cada semana, a gente vai ter o lançamento de um pequeno folder dizendo quais são as ações comemorativas. E que cada dia alguém pode mandar ou sugerir novas, para que a gente possa cada vez mais ter momentos como esses, que muito nos orgulham, que nos motivam, que nos trazem alegria de estar aqui, de fazer o trabalho que fizemos, entendendo a importância do nosso papel, do impacto social, do impacto político que tem essa faculdade e também a formação dos enfermeiros. Nós somos a grande maioria, estamos vivendo o ano internacional e bicentenário de Florence, a OMS escolheu essa profissão para ser homenageada esse ano, no meio de uma pandemia, enfim, tem muita coisa que nos motiva a ser enfermeiros. E eu quero só mostrar, Lisete, ó, esse é o presente da primeira turma para a Faculdade de Enfermagem, viu, gente? Verdade. Muito obrigada. É um presente lindo que a gente vive se exibindo por causa dele ali na frente, né? É uma forma que a gente pôs na porta de entrada da faculdade exatamente para mostrar que é um presente de grande impacto da primeira turma formada, né? Tem mais alguma questão? Então, foi um tchau, prazer, gente. Tchau. Obrigada, Lisete, viu, de coração. Um beijo obrigada, enorme para vocês. Nós vamos deixar a live salva e até a próxima, tá, gente? Até. Obrigada por todos. Valeu. Beijão.